Pessoal, tudo bem? Hoje com mais um vídeo da série Ensinando a Lucrar Alto com um novo método construtivo até 50% mais econômico. Vamos lá, hoje o título da nossa aula de hoje é Construir para alugar ou para vender? Então, gente, é uma dúvida que todo mundo tem, né? O que é mais lucro, né? Muita gente gosta de fazer casa para alugar, faz uma, duas, três, e devagarinho vai tendo, daqui a pouco tendo 10, 15, 20 casas alugadas. Geralmente vai fazendo devagarzinho, né? E tem gente que gosta de fazer casa para vender. Então, o que é melhor? O que é mais vantajoso, no caso, nos dias de hoje? Vamos pensar assim, né? O que eu posso dizer para vocês? O que eu acho? Primeiro vamos começar na viabilidade, né? O que a gente precisa ter para poder fazer isso aí? Independente se seja para alugar ou para vender. Tem que ter dinheiro, né? Se não tiver dinheiro, a gente não consegue fazer nada. Claro que começando do zero, quem já tem, quem já está no ramo, quem já está no ramo de construção, tem que ter o seu pé de meia, já está no ramo já sabe como é que faz o capital inicial para isso. E o que a gente vai fazer agora? Primeiro a gente vai analisar também tipo de terreno e tipo de região, né? Qual o tipo local que a gente vai fazer essa obra em si. Então a gente vai primeiro analisar se o terreno, a gente quer fazer obra residencial, se o terreno acopla mais uma obra comercial ou residencial, qual o tipo de locação, se for para locação, se for o tipo de construção para venda, qual o tipo de venda que aquela região vai agregar ali naquele momento. Então depende muito de onde você está vendo. Então você vai procurar o terreno. Esse terreno, eu gostei desse terreno tal. Porque é mais para quê? É mais para a área comercial? Então vou ver qual o tipo de comércio que está precisando nesse tipo de local. Ah, esse tipo de terreno é residencial. Qual o tipo de residência que vai dar certo se eu fazer uma casa para vender aqui? Qual o tipo de empreendimento que eu posso fazer? Se for uma casa unifamiliar, se for um terreno unifamiliar ou bifamiliar, se vai ser um empreendimento maior ou menor, para quem está começando do zero, para quem já está mais tempo no ramo de construção, de construtora. Então cada um vai estudar essa região ou o tipo de terreno em si. Não deixe de estudar essa parte, tá, gente? Não adianta você comprar o terreno porque está barato, porque é bonito, porque a pessoa tá sendo legal e você está aproveitando ali uma oportunidade. Não. Pode ser até bom o preço, ser tudo legal, mas você tem que ver toda essa viabilidade antes. Não você compra uma coisa achando que está ganhando dinheiro por causa do preço em si e no final das contas acaba sendo uma bomba gigante. Você vai comprar um terreno, vai achar que vai ganhar um dinheiro, chega na hora de fazer uma construção, faz uma construção, não sabe qual o tipo de obra que vai dar para vender ou para alugar e acaba ficando com uma obra às vezes que não vai vender depois, ou uma obra para aluguel que não é o tipo de local que a pessoa está precisando para aluguel, ou é uma obra que você fez para residencial e no caso ali o local é comercial e você acabou apostando no local errado. Então isso tudo é prioridade na hora que você for fazer, tá? Então isso é o início do projeto. Então eu estou falando para vocês, entre parte comercial e residencial. Isso escolhendo o terreno em si e a localidade que você vai escolher para poder fazer o seu empreendimento, tá? Então se presta muito bem atenção nessa parte para não errar no começo. Se você errar no começo, vai errar tudo. Aí tudo vai passar daí por diante a dar errado. Então você vai falar assim, pô, o Cláudio não falou isso no começo, então, quer dizer, presta muito bem atenção nessa parte aqui, tá, gente? Essa aula é bem decisiva para saber o que você vai apostar, principalmente quem está apostando do zero. Quem está lá com seu capitalzinho, que saiu agora, recebeu indenização, alguma coisa, está com um dinheiro guardado e quer apostar nessa parte de obra, e está vendo minhas aulas aqui, está aprendendo um pouco do que eu estou falando, e quer apostar nesse método novo do tijolo ecológico, e tudo que eu estou dizendo aqui, então presta bem atenção, estuda o mercado, procura saber se o terreno está num preço bom, procura saber se aquele terreno ali, além da documentação dele ali, se ele tem se a região é mais residencial ou mais comercial. Isso, claro, você já pode até ver, né, na própria entorno do terreno em si, o que tem perto, né? Você também vai ver se tem escolas perto, se tem hospital, alguma coisa. Isso tudo que você também, se você mora na região mais fácil ainda de entender. Se não mora aí, tem que ficar mais atento ainda, se for uma região fora da sua cidade ou um bairro afastado de onde você não conhece muito bem. Então procura entender. Se for com um corretor de imóveis, se for um corretor de imóveis, procura um corretor de imóveis conhecido seu, ou indicado por alguém que seja conhecido da sua pessoa, porque senão você vai acabar se atropelando e fazendo uma coisa errada logo de começo. Então isso tudo é importante, não deixa de fazer essa parte, tá? Para depois não falar assim, pô,
comecei errado e agora? Fiz a casa e estou como se diz, um sapato apertado. Agora não tem como fazer o quê? Vou vender barato para não perder dinheiro. Ou vou ter que alugar e mais barato do que o valor de mercado. Então, pensa bem antes de fazer essa parte, tá, gente? Para não errar, porque se errar depois não tem como voltar atrás. Tá bom? Isso tudo, a procura de imóveis, de acordo com o que o pessoal procura. Qual é a procura, por exemplo, ali naquela região? Qual é a procura das pessoas por imóvel comercial? Tem muita procura por imóvel comercial naquela região? Tem muita procura para imóvel residencial? Se há procura por imóvel residencial, é procura por imóvel residencial para aluguel ou para venda? Tem muita gente procurando imóvel naquela região que você quer comprar aquele terreno em si, que você gostou daquele terreno, para comprar imóveis, por exemplo, de 2 quartos, sala, cozinha e banheiro, de 3 quartos com suíte, para compra, se tem para aluguel, aí qual o valor de aluguel de mercado, porque cada região, cada cidade do país, por exemplo, estado, cada município tem um valor de aluguel agregado. Se for uma cidade mais no interior, o valor do aluguel é mais baixo, como também o valor de venda do imóvel também tende a ser mais baixo. Quando é a capital, o valor do aluguel ou do imóvel também é mais alto. Isso tudo, pessoal, vocês já sabem mais ou menos como funciona. Quem está começando do zero, presta bem atenção nessa parte também. Porque senão você vai investir numa coisa que, por exemplo, eu estou com medo, quero fazer uma casa para aluguel. Então você vai acabar, às vezes, metendo os pés pelas mãos, porque você vai investir numa coisa, às vezes, seu dinheiro todinho, esperando ter um retorno, só que você receber por mês. Até alugar, às vezes demora. Quando aluga, às vezes não recebe o aluguel. Quando recebe, o valor que você vai receber por mês não chega nem o valor que você recebia, às vezes, de salário, quando você trabalhava, e você está precisando de dinheiro, então você acaba levando um prejuízo muito grande. Então presta muito bem atenção nessa parte para não errar. Tá bom, gente? Porque senão, se você fizer uma vez, depois que já está feito, não tem como voltar atrás. Então, tem que saber qual é a melhor opção. Você tem que prestar bem atenção nessa parte, porque se você não prestar atenção nisso, depois você vai se arrepender e já é tarde. Então, a melhor opção de venda ou qual é a melhor opção? Em relação, no caso do conjunto, médio e longo prazo. Tá? Porque quando você vai falar assim, médio, curto, médio, longo prazo, eu falo em termos de venda e locação. Por que venda e locação? Quando você vai investir para comprar, fazer uma venda para vender, casa para vender no caso, ou um empreendimento de casas ou de apartamentos que você vai fazer para vender, o investimento ele tende a ser, eu gosto de fazer empreendimento no máximo de 2 anos de execução. Eu faço no máximo 2, mas o bom é fazer de 1 ano no máximo. Eu gosto de fazer no mínimo de 1 ano porque eu faço empreendimentos do meu próprio bolso. Eu não sou incorporador. Eu faço casa para vender. Então, eu costumo fazer até por unidade. Um terreno, uma casa, um terreno, 2 casas, eu não faço muita unidade. Tá? Se for fazer um empreendimento maior, tipo assim, um empreendimento que vai ser 10, 12 unidades, procure fazer um cronograma que você termine ele de 1 ano, 1 ano e meio. Nunca se estenda muito. Para você fazer uma casa rápida, para entregar rápido e vender ela depois de pronta. Tá? Se você vender ela antes, você está fazendo a minha incorporadora, aí já é diferente, já não é mais empreendedor. Você está trabalhando como incorporador, que também pode trabalhar desse jeito também. Aí você vai vender na planta, você vai montar a incorporadora antes, faz tudo direitinho, isso eu posso até explicar para vocês em outras aulas como é que funciona a parte da incorporadora. Que já é uma coisa mais como se diz, um empreendimento um pouco maior. Mas que até você que tem pouco dinheiro também pode conseguir fazer. Não depende do seu dinheiro, depende da sua expertise, tá, gente? Que incorporadora também dá muito certo, é uma coisa que veio lá de 1960, que foi feito na época, essa lei que diz que pode fazer esse tipo de venda também, que é muito bom. Então, resumindo, venda é mais curto a médio prazo. Locação, longo prazo. Então, vamos lá. Curto, médio prazo para venda e locação, longo prazo. Isso eu estou falando, gente, para investimento e para retorno de investimento. Então, quando você for pegar para perguntar, o que o Cláudio, por exemplo, prefere? Eu prefiro fazer casa para vender. Por que eu prefiro fazer casa para vender? Bom, eu estou no nicho eu trabalho com construção, tem a fábrica de tijolos também, mas eu gosto mais da fábrica de parte de construção, que é o que me dá mais retorno financeiro também. Então, quando eu vou fazer uma casa, eu tenho um tempo de construção, tenho um tempo de venda também. Então, uma casa, hoje, se eu fizer uma casa num terreno comum, eu tenho que fazer essa casa depois de pronta, ela não pode demorar mais que 6 meses para vender. Claro que eu quero vender ela com 1 mês ou até menos. Mas depois de pronta, gente, não pode ultrapassar 6 meses para vender. Se eu ficar 6 meses com uma casa parada para vender, eu estou levando prejuízo.
Porque eu já fiz a casa, construí a casa, dependendo do tempo de construção, durou 3 meses, o que for, quanto mais tempo demora para vender, eu estou perdendo dinheiro. Então, porque tem inflação, mesmo sendo pouca, mas tem, hoje em dia tá bem alta a inflação. E cada vez mais está piorando, né, gente? Então a gente não pode ficar dando mole, não. Então eu quero fazer uma coisa que esteja um custo bom, um custo baixo. Quanto menor custo eu tiver na minha obra em si, eu vou ter menor custo de revenda. Então, se o valor de mercado hoje do imóvel está saindo a 150, 180 mil, não interessa o valor de mercado, eu vou pegar e fazer um custo bem enxuto para ter um valor abaixo de mercado. Não é porque as pessoas estão vendendo a 180, 200, eu vou botar o meu a 150, 140, não, tá, gente? Mas eu vou propor um valor diferenciado, um valor um pouco abaixo de mercado. Se é 180, eu vou botar 170, 175, por exemplo, para chamar esse cliente para vender essa casa o mais rápido possível, já com um chamariz de desconto. Ou faço um diferencial, botando uma coisa diferente no imóvel, um chamariz, uma área gourmet que não tem. Se for uma casa térrea, por exemplo, botar uma área gourmet que se chama muita atenção. Eu gosto muito também de fazer casas, em vez de trabalhar com casa com 2 quartos, trabalhar com 2 quartos com uma suíte, ou 3 quartos com suíte. Isso é o meu gosto de trabalhar hoje em dia, que eu gosto de fazer quando é uma casa só num terreno unifamiliar, tá? Dependendo também, se for empreendimentos maiores, aí são outras coisas que eu vou dizer para vocês, são outros empreendimentos de 10, 12 casas, aí tem duplex, tem outros tipos também. Tem casas geminadas e tudo mais. Hoje, geminadas é de região para região. Tem região que aceita casa geminada, tem região que não aceita. Então, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte. Hoje, longo prazo, por que longo prazo para aluguel? Voltando na conversa que eu estou falando com vocês sobre venda e aluguel. Para recuperar o investimento de uma casa hoje que você faz de aluguel, são no mínimo de 5 a 7 anos. Então você imagina, se você gastar 100 mil reais para fazer uma casa para locação, você vai demorar 5 a 7 anos, de 5 a 7 anos no mínimo, nesse tempo mais ou menos, para recuperar esses 100 mil reais que você gastou. Exemplo. Então você imagina, 5, 7 anos para recuperar esse dinheiro todo, para depois desses 5 a 7 anos, você passar a ter lucro. Então eu acho, no meu ponto de vista, até para quem está começando, quem já está no ramo, eu não acho viável. Eu não, de jeito nenhum, eu faria uma aplicação que demora esse tempo todo. Então eu prefiro muito mais pegar, investir numa casa para venda, que eu vendo uma, aí fiz a casa, vendi. Aí pegou o dinheiro, fiz outra. Aí compro outra, faço mais uma, vez outra. Aí de uma eu faço duas, de duas eu faço três, de 3 eu faço 4 e assim por diante, devagar e sempre, devagarzinho. Gente, não é de um dia para o outro você vai ganhar, quem começa do zero vai ficar, não, vai devagar que vai conseguir. Com certeza, eu te digo o seguinte, começou hoje, daqui a 5 anos você vai estar com bastante casa pronta e bastante dinheiro no bolso. Se você começar devagarinho, você vai chegando, no mínimo 5 anos você vai estar com bastante dinheiro no bolso, vamos dizer assim, 5 anos, 10 casas prontas com dinheiro de 10 casas no bolso, exemplo. Entre aspas, né? Você vai estar com mais ou menos, dependendo do seu valor venal de cada casa e do valor de investimento que você vai ter inicial quando você começar. Então, isso tudo também voga, e se você conseguir fazer tudo que eu estou falando certinho. Se você conseguir comprar o material certo, fazer o investimento certo, local, a parte da viabilidade do terreno certo, isso tudo também faz parte do jogo, né? É um jogo, e esse jogo tem que saber jogar direito. Se não jogar direito, chega no final você acaba se arrependendo, porque você pode fazer uma coisa errada e acabou, aí já é. Depois que errou, não tem como voltar atrás. Se você errou uma vez, não tem como você falar assim, puxa, tem como voltar para trás? Não, já errou, não tem como voltar para trás não, já era. Infelizmente, não tem como voltar para trás não. Então vamos lá. Outra coisa que eu posso dizer para vocês aqui, em termos de construção e tudo mais, em termos de aluguel e venda, está se fazendo muito casa também hoje para aluguel, em termos de aluguel para temporada. Então, muita gente faz casa para aluguel, para temporada. Quem está no ramo de negócio de construção, também pode fazer também. Vou fazer um empreendimento, por exemplo, com quem já está com construtora, tá, gente? Já trabalha no ramo de construtora e faz empreendimento, por exemplo, um condomínio. Eu gosto de usar muito esse termo, tem condomínio ecológico. Um condomínio de tijolo ecológico, vamos falar um condomínio ecológico. Com 12 casas, duplex, geminada pela garagem. Não vou geminar a casa em si não, tá, gente? Para poder ter uma classificação melhor para venda.
que você germinar pela garagem, só a garagem vai germinar com a casa. Acho que vocês me entenderam. Em vez de germinar a casa em si, só a garagem germinada, a parede de meia com a outra casa e duplex. Então vai ter um valor de venda melhor e você vai fazer 12 casas dessa e essas casas vão fazer em região de veraneio, vão ter região de praia ou região, por exemplo, de campo, que é a área de veraneio também. Tipo, eu sou de Petrópolis, região de Petrópolis é região de veraneio. Então você pode fazer um tipo de empreendimento desse. Então você fez 12 casas nesse empreendimento, nesse condomínio ecológico. Independente seja na praia ou na região de campo, de veraneio também. Você pegou desses 12 casas, vai te escolher de 1 a 2 casas para ficar para você. Ah, por que você vai fazer isso? Vamos lá, aí vem a parte da locação que eu estou falando com vocês. Isso para quem já está no ramo de construção, tem a construtora. Acredito que algumas dessas pessoas que estão escutando isso já até podem já estar fazendo isso, mas com esse novo método de construção que eu estou falando para vocês, que é mais econômico, que é o tijolo ecológico, vai ajudar vocês a ter mais esse nicho ainda mais atuante no mercado para vocês. Pegar o quê? De 1 a 2 unidades dessas 12 unidades, eu no caso pegaria 2, exemplo, são 12, já tiraria 2 para mim, e ficaria com 2 unidades separadas para aluguel. E 10 eu botaria à venda. Então essas 2 unidades eu sei que vai ter um custo, lógico, é como se eu estivesse comprando essas 2 unidades, então tem que ter uma gordura no final, porque esses 2 unidades eu estou comprando, eu vou deixar de ganhar, porque eu construí, eu tive um custo nessas 2 unidades, então tem aquele custo de 5 a 7 anos para retornar o aluguel e tudo mais, sendo que eu estou passando para vocês em área de veraneio e área de região de aluguel por temporada ou diária. Então, esse tipo de modalidade, costuma-se o aluguel ser um pouco mais caro do que o aluguel tradicional mensal. Então, o lucro desse tipo de aluguel é um pouco maior. Hoje já sempre existiu, mas hoje está mais atuante no mercado. Tem muita gente fazendo esse tipo de construção para aluguel. Então, para quem já está no ramo de construção, pode fazer esse tipo de aplicação também. Aí faz 12, tira 2, faz 24, tira 4, e por aí vai. No final de 10 anos já está com 20 imóveis alugados. Então quem quer fazer casa para aluguel acabou fazendo, construindo para vender e ao mesmo tempo já deixando um ou 2 imóveis por empreendimento para alugar. Então fez os 2 em 1, sendo que não gastou tanto ou empatou, como se diz, muito dinheiro numa situação tipo assim, que é perigosa às vezes, ou porque o investimento é a longo prazo, você não acabou não disponibilizando tanto dinheiro e ficando sem capital de giro, exemplo. Então é uma ideia. Aí voltando também na vertente para quem quer fazer para aluguel, aí sim também, continuando nesse ramo de praia, ou região de campo ou região de veraneio, é um nicho também a se pensar. Quer fazer para aluguel, essa região também é uma região para poder fazer um empreendimento de casa para aluguel. Se você que está também, mesmo começando do zero, mas já tem um capital de giro maior e quer fazer casa para aluguel numa região de praia, região de campo, eu falo região de praia, região de campo porque eu sou de Petrópolis e tudo, mas eu no caso aqui gosto de ir para a praia. Então a gente vai região dos lagos, no caso. A gente fala aqui região dos lagos. Então a região dos lagos nossa, que a gente fala Cabo Frio, por exemplo, Arraial do Cabo, Búzios, essa região nossa, por exemplo, aqui, é uma região que para aplicar você ganha muito dinheiro. Cabo Frio, então, é muito famosa. Então, dependendo do local que você arrumar um terreno, preço bom, compensa você fazer casa lá para aluguel, por temporada e diária. Então, dependendo até do valor que você tiver, até para fazer uma casa, claro, você não vai comprar, tem que ser uma casa um terreno bem localizado, tá, gente? Não adianta você comprar um terreno bem longe da praia, a quilômetros de distância, que o carro tem que ir de carro 2 horas de distância, que aí, claro, você vai alugar, o valor do aluguel vai ser baixo e não vai valer o investimento. Claro que o valor do terreno pode ser mais caro, mas você vai pagar um pouco mais caro, mas vai ter um empreendimento de maior valor. Tanto para venda, pode fazer, como estou falando aqui, de aluguel, pode ser casa para vender nessa região também, que é um ótimo negócio, também está em alta, tá? Também no caso da pandemia também continua em alta, principalmente depois da pandemia. Como falei aqui, repito, está em alta a parte de construção civil no geral, então isso também está em alta, como para aluguel. Então você pode fazer ou uma casinha para aluguel para começar, lá, quem quer fazer para aluguel e acha que aluguel é longo prazo e quer aplicar, como para venda. E eu aconselho fazer para venda. Como falei, eu gosto de investir na parte
de venda de imóveis. O negócio de venda para mim é muito mais um investimento. Você investe hoje e o retorno é como se fosse amanhã, exemplo. Eu demoro um pouco mais, mas não é tanto como no investimento de aluguel. E com isso eu vou girando meu capital de giro, construo, invisto, claro, como eu falei, tem que ter um dinheiro para começar, não dá para começar sem dinheiro nenhum, mas você vai começar com dinheiro e sabendo que aquele dia que você vai empatar, você vai receber o que você vai fazer para vender. Então isso é o meu ponto de vista. Continuando a nossa pesquisa aqui, nossa fala sobre construção para venda e construção para aluguel. O que eu posso dizer para vocês sobre experiência própria, tá? Que eu vejo muito hoje em dia aí. Está se usando muito também, além de termos de construção, como eu estou falando, pesquisando também no mercado. O que vocês têm que fazer em termos de pesquisa? O que eu vou fazer em termos de construção? Isso também vai agregar muito, tá, gente? Em questão de casa para venda e casa para aluguel. Tudo, a pesquisa é essencial, tá? Pesquisar o que está acontecendo hoje no mercado, como está hoje a sua região, ou melhor dizendo, aonde você vai aplicar. Não é a sua região em si, não é porque você mora em X lugar que você tem que aplicar onde você mora. Claro que quanto mais próximo de onde você está, melhor para você gerenciar a sua obra. Isso eu aconselho qualquer pessoa, tá? Se você morar numa cidade, igual eu estou falando na região dos lagos, eu moro em Petrópolis, eu vou fazer uma região dos lagos, eu tenho que ter alguém lá ou vou ter que depender do meu tempo para poder estar lá presente. Porque a tendência da obra, se eu não ficar perto, dá problema. Tem que estar, ou você tem que estar perto de alguém de sua inteira e total confiança. E isso é difícil, né, gente? Então, voltando e falando uma coisa bem séria aqui. Então, se você quer fazer um investimento perfeito, faça as coisas bem feitas. Então, pesquise bem. Então, se você for pesquisar a sua região ou a região onde você for fazer a sua obra em si, tem que pesquisar tipos de imóveis, tanto para venda como para locação, qual o tipo de procura. Então, o que eu estou querendo dizer tipo de procura? Qual o tipo de imóvel que se está utilizando hoje em dia para a sua região que é viável hoje, na região que você quer construir. Eu quero construir na região X. Nessa região X, o que está se vendendo hoje? O que está pedindo hoje? O que está em déficit hoje? Como é que é o déficit? Tá? Então, eu vou falar para vocês. O que está hoje no mercado? O que tem muita procura e pouca oferta? Então, você vai saber. Tem muita gente procurando X tipo de imóvel e não tem ninguém ofertando. Eu costumo falar muito na minha região aqui, que eu vejo muita casa aqui em Petrópolis, de 2 quartos, sacos e banheiro, tipo casa, exemplo da Minha Casa Minha Vida, que é o padrão 50 metros quadrados, 49 metros quadrados, 52 metros quadrados, de 2 quartos, sacos e banheiro. Principalmente apartamento, tá, gente? É o que a gente mais vê hoje aqui na região de Petrópolis, assim, de tipo de empreendimento que eu vejo na região. Estado do Rio em si, aqui, Petrópolis, Três Rios, região próxima, eu vejo muito isso aí. Teresópolis também. Então, a região que eu mais vejo é esse tipo de construção. Agora, se você fala assim, 3 quartos, sala, cozinha e banheiro, sendo um suíte, com construções de 80 metros quadrados a 100 metros quadrados, eu já vejo pouco. Aí você vai perguntar assim, tem procura? Tem. Tem oferta? Não. Automaticamente eu vejo um nicho aí nesse mercado. Eu vejo um buraco. Então, então eu vejo uma viabilidade de negócio bom nessa construção. Então, se for para construir, o que eu indicaria ao cliente que está me escutando aqui agora dessa região? Aplica em casa de 3 quartos com suíte de 80 metros quadrados a mais, porque tem procura e pouca oferta. Então, a tendência é você fazer e vender rápido. E com certeza o custo vai ser bom. Custo, que eu falo o quê? Custo final versus lucro. Porque se tem muita procura e pouca oferta, a tendência é quando você ter para vender e tem poucos vendendo, o seu preço vai subir. Então você vai ter um lucro maior do que se fosse uma casa de 2 quartos que já tem muita no mercado. Tem muita gente vendendo casa de 2 quartos, mas não tem ninguém vendendo de 3 quartos com suíte. Então é uma tendência a você vender vender melhor, no caso, com o melhor valor agregado, o melhor preço final, do que quem está vendendo uma casa de 2 quartos, que já está com um monte de concorrência no mercado.
Então isso é uma coisa que eu estou vendo hoje no mercado, então já é uma dica para vocês que eu estou dando aqui. Continuando aqui o que eu estou querendo dizer para vocês. Então pesquisa de mercado, independente seja para venda ou para aluguel. Já estou deixando aqui, até de tanto falar aqui, vocês estão percebendo que eu não estou deixando claro aqui, não estou escondendo para ninguém, que eu prefiro fazer casa para vender. Só que eu estou dando a dica para vocês, tanto para venda e para aluguel. Para quem quer fazer para venda, faz para venda, quem quer fazer para aluguel. Cada um tem o seu jeito de trabalhar. Cada um sabe o seu bolso e o dinheiro que tem para investir. E quem já está mais no negócio há mais tempo já sabe o que tem, como trabalha algumas coisas, já tem noção do que eu estou falando. Quem tem construtor, quem trabalha no ramo, aqui eu estou ensinando um método construtivo. Então ele vai agregar o que ele já sabe, o que eu também já sei aqui um pouco, estou ensinando aqui. E aí, vamos lá, pega isso tudo, faz aquele bolo todo, junta tudo com o método construtivo que eu estou fazendo, de 50% mais econômico, e vamos botar para funcionar. Então você vai pegar e vai agregar isso tudo, vai conseguir um custo menor, com um preço final melhor, e vai ganhar muito mais do que você está ganhando hoje. Então é só continuar, você já está somando isso tudo para poder ganhar mais dinheiro. Lucrar, vamos dizer assim, lucrar mais alto, né, como eu falo aqui no título aqui. Então continuando. Então pesquisou no mercado. Vamos lá, casas de solteiro. Solteiro, acabou de sair da casa do pai e a mãe, agora quer morar sozinho, só que ele está com grana curta, não tem pouco dinheiro para poder investir, não pode gastar muito dinheiro, às vezes está fazendo uma faculdade, tem que pagar a faculdade, está trabalhando de dia, mas quer morar sozinho, quer sair da casa dos pais e tudo mais, e quer alugar uma casinha, então quer dizer, quer alugar uma kitnet. Então vamos lá, por você que mora perto, tem uma regiãozinha aí que tem um terreno próximo a uma faculdade, o que for, opa, tem um terreno próximo a uma faculdade, vem pessoal de fora para estudar, não tem república ou existe uma república que for e precisa de pessoas para poder, um lugar para poder ficar, o que for, então precisa de uma kitnetzinha, então o que eu vou fazer? Puxa, eu vou alugar um imóvel para esse pessoal. Então vou fazer o seguinte, vou fazer um empreendimento de casa para alugar aqui. Vou fazer kitnet para alugar aqui. Poxa, boa ideia. Então você vai pegar o quê? Vai comprar aquele terreno para fazer casa para aluguel. Para quê? Você fazer kitnet para aluguel. Não é nem casa, é kitnet. Porque você tem demanda para aquele tipo de pessoa. Então você vai ter demanda para aluguel para kitnet, porque você sabe que vai vir pessoal de outras cidades próximas ou vizinhas para estudar ali, então você tem demanda para kitnet. Aí também tem outro tipo de construção também, por exemplo, construção para três pessoas, um casal com um filho pequeno, um casal com um pet, um cachorrinho, então já uma casa de um quarto e sala, entendeu? Uma casa menorzinha. Então, quer dizer, depende do tipo de... Isso estou falando para você para locação, agora estou falando para você para venda também. Depende muito da região. Ou está falando muito também do home office, que é apartamentos pequenos de 25 metros quadrados, que também pode ser para venda ou para aluguel. Tá, gente? Também está usando muito também para aluguel, também por diária. Tipo se fosse um hotel, a pessoa aluga por diária, aqui já que você faz, e monta ele e aluga aí como se fosse um hotelzinho, um apartamentozinho, todo mobiliadinho, montadinho, você aluga ele por aplicativo na internet, né, gente? Então você pode botar também, fazer para aluguel também, tem esse tipo de construção que está se fazendo muito hoje em dia. Claro, ver viabilidade do local onde você quer construir, se isso é possível. Pode ser locais, dependendo dos construtores que estão vendo também, se for uma construção, gente que já está mais no ramo, aí já conhece aí, pode aplicar mais nessa parte, que é um nicho maior. Tem também já casas de quem quer casar com filhos, 2 filhos, 3 filhos, já quer um local que tenha colégio perto e tudo mais, aí você já escolher um terreno onde tem colégio perto, essas coisas, se você não correr o risco de escolher um terreno e longe do colégio, de fazer casas de 2 quartos, a pessoa vai pegar, não vai comprar a casa porque o colégio para o filho, que é um colégio próximo, está muito longe do colégio. Então você vai ficar uma casa que suporta uma família de 4 a 5 pessoas, mas que a pessoa não quer porque tem que ir de carro para o colégio, que é muito longe, o filho não pode ir de ônibus também porque é muito longe. Então você tem que prestar atenção nessa parte também. E lembrando uma coisa que eu estava falando com vocês antes aqui, que é uma coisa que está se usando muito aqui, até no estado do Rio, depois da pandemia agora, no final do ano passado teve a pesquisa e tudo, que subiu muito, mais de 70% de aumento, casas de alto padrão.
casas de alto padrão, casas de campo, inclusive. Aqui em Petrópolis teve uma alta muito grande de procura, muita procura por casas nesses tipos de nicho, de pessoas que querem casas de alto padrão, casas chique mesmo, tá, gente? E querendo comprar, mas não tendo muita procura e pouca oferta. Então tem um déficit muito grande nessa área, principalmente no estado do Rio, na nossa região Petrópolis é uma, Teresópolis também. Quem tinha terreno, condomínio, loteamento que for, na pandemia, aqui na nossa região, na minha região aqui Petrópolis, que eu sei, principalmente Teresópolis também eu conheço, também amigos nossos também, de condomínio, que tinha loteamento e tudo mais, vendeu tudo. Tudo que tinha de terreno vendeu, e se tivesse mais, tinha vendido. E tem uns que venderam por um preço e depois, agora, no finalzinho, o último terreno que tinha vendeu pelo dobro do que vendeu do primeiro no começo. No começo do ano passado, antes da pandemia, vendeu, por exemplo, um lote por 30 mil e no final da pandemia chegou a vender por 80, o último, do último lote. Tipo, você tem uma ideia de quanto ele faturou no final por causa de tanta procura. Quando a procura é muita, o preço sobe. É igual você está construindo, você vende uma unidade. A primeira unidade é um preço, a última unidade já vai ser outro valor, você sabe muito bem disso. Então, é mais ou menos por aí para você ter uma ideia do que está acontecendo. Então, o mercado da construção civil deu esse boom, principalmente na parte de produto de construção de alto padrão, subiu muito essa procura. Então, quem quer investir nessa parte de construção, principalmente construtores que estão me escutando, construtores que estão no ramo, é um nicho que está bem... A oportunidade agora está boa para isso, então aproveita. O tijolo ecológico é até um investimento muito bom, porque já tem essa lucratividade que eu falei, que você consegue fazer 50% mais econômico, e o tijolo ecológico dá essa vertente numa obra de alto padrão, ele tanto ajuda você fazer obras de baixo, médio ou alto padrão, e dá o mesmo acabamento. Você fez o tijolo, residou, está pronto. Você já sabe que ele é assim. O que vai deixar ali alto ou baixo padrão, tipo assim, diferenciar muito, são os tipos de acabamento, que não são muitos. Você tem uma ideia hoje, alto padrão, tem muito cliente hoje, meu, que quer a obra, por exemplo, chão de cimento queimado. Cliente de alto padrão quer chão de cimento queimado. Sendo que chão de cimento queimado não é uma coisa entre aspas, tão caro de se fazer. Claro, tem que saber fazer, tá, gente? Não é qualquer um que faz, não. Tem que saber passar uma resina direito, tem que saber queimar o cimento direito. A mão de obra tem que ser boa para poder fazer esse tipo de serviço, mas que não tem um custo tão elevado. Tem uma manutenção elevada, mas quem quer esse tipo de manutenção, quem quer esse tipo de material na casa, já sabe que vai ser avisado, ó, sem essa manutenção. Mas estou te dando a dica que esse custo desse material é mais baixo. Então você consegue fazer uma obra de alto padrão com custo mais baixo e você vai ter a chance de vender mais rápido, porque tem procura. Então, quer dizer, você fez, você vai vender rápido. Você não vai ficar com a casa agarrada para vender, com o seu imóvel aí, com o seu empreendimento feito e demorando a vender. Não. Até eu posso dizer para vocês também, que construtores ou empreendedores, até incorporadores que estão escutando o que eu vou falar aqui agora, que querem trabalhar nesse nicho também, e está vendo o tijolo ecológico como uma vantagem aqui agora, ou o meu curso que eu estou ensinando para vocês aqui, que querem trabalhar com tijolo ecológico, façam obra com tijolo ecológico de alto padrão, que vocês vão ter um rendimento agora, principalmente na região do estado do Rio. Vocês não vão se arrepender, vocês vão ter uma rentabilidade muito grande, vão conseguir, como se diz, unir o útil ao agradável. Conseguir economizar com um método construtivo novo, com uma técnica fácil, que ao mesmo tempo une o útil ao agradável, que é o custo-benefício, é ecologicamente correto, você vai ter essa vantagem também, vai reduzir o teu tempo de construção hoje no mercado, principalmente quem trabalha, empreendedor também, construtora também, mas quem trabalha como incorporadora, que precisa de tempo de construção mais ágil, porque quanto mais rápido você entrega o seu empreendimento, mais rápido você consegue capitalizar, mais rápido o cliente fica satisfeito, porque ele quer comprar uma coisa que você vai entregar mais rápido. O tijolo ecológico já te ajuda, é um método construtivo mais rápido. Então ele vai te ajudar a fazer isso. Principalmente numa obra de alto padrão, você vai conseguir credibilidade no mercado. Você fez uma obra num tempo curto, num tempo hábil, mais curto no caso possível, de alto padrão, para o cliente que vai ficar
maravilhado, vai indicar a sua incorporadora, ou a sua construtora, ou a sua empreiteira, que no caso que você está começando e tudo mais, ou você que está começando agora a fazer uma casinha simples também, fiz uma casinha, vou fazer uma casa de alto padrão e a primeira minha já vai ser de alto padrão. Eu vou arriscar porque eu tenho capital para isso. Bom, você olha a região, estuda a região, faz, você não vai se arrepender. Então você só tem que estudar a sua região e saber, porque está na alta hoje em dia sim. Então você não vai perder dinheiro fazendo isso não. Então pensa direitinho, olha e pesquisa isso aí, gente. Na região hoje está muito bom essa parte também. Então hoje eu estou explicando para vocês aí, acabei falando até um pouquinho aí, acho que demais aí, porque eu gosto de falar sobre construção, eu sou apaixonado pelo que eu faço, vocês sabem muito bem disso. Então o que eu quis dizer para vocês aqui é a diferença entre construir para venda e construir para aluguel. Eu acho que deu para vocês entenderem mais ou menos aqui. As dúvidas que vocês tiverem aqui, peço a vocês que passem para mim, que deixem aí nos comentários abaixo aí. Pode perguntar as dúvidas que vocês tiveram sobre isso, sobre outras coisas também que vocês tiverem também, sobre construção, sobre tijolo ecológico principalmente, sobre construir com tijolo ecológico. Tudo que você perguntar sobre obra para venda, obra para alugar, como faz, como fazer, onde conseguir, como consigo tijolo ecológico, é bom, é ruim, pode perguntar o que vocês quiserem, tá, gente? Estou aqui para tirar suas dúvidas. Eu preciso que vocês perguntem para poder saber, ou não só responder as perguntas de vocês, mas também poder, às vezes, até mandar um outro vídeo, dependendo das perguntas, e fazer um outro tópico em cima do que vocês estão falando da gente aí, tá bom? Espero que tenha agradado vocês nesse vídeo aí, tenha respondido as perguntas, tirado as dúvidas que vocês poderiam ter sobre essa parte também, sobre fazer casa, ou imóveis, ou empreendimentos para venda ou para aluguel. E que desde já peço para vocês, fica aqui esperando vocês no próximo vídeo da gente, tá? E qualquer dúvida, estamos aqui para poder responder vocês. Fica com Deus, gente. Muito obrigado.